Queridos, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast Casal Acima da Média. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa história. Como nós chegamos até aqui depois de 34 anos de casados e satisfeitos, porque não adianta permanecer casado. Tem que viver bem, estar feliz e satisfeito. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não conhece a nossa história, então nós vamos hoje compartilhar alguns ensinamentos que nós aprendemos ao longo aí da nossa jornada. E eu estou aqui com meu esposo, Neymar, médico, empresário, co-host desse podcast e também é o dono da MedStation, a clínica do brasileiro no mundo. É isso e aí. também do IOP, Instituto Ortopédico de Palmas. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Às vezes as pessoas me perguntam quais são as minhas qualificações, né? Até para começar um pouco da nossa história, eu nasci e fui criado na Igreja Batista. Eu digo que a minha principal qualificação é que eu sou professor de escola bíblica dominical. Aí, além disso, eu faço outras coisas. Então, e aqui você, além de tudo, é principalmente, claro, né, meu esposo casado comigo há 34 anos, mais 3 de namoro, então lá se vão 37 anos aí juntos, né? Uhum. E eu vou começar, então, te fazendo uma pergunta para você já colocar aí, pessoal que não conhece a nossa história, conta aí qual que foi para você um momento mais marcante ou um dos momentos mais marcantes ao longo dessa jornada juntos. Nós tivemos inúmeras situações, tanto de alegria quanto de não tão alegria, que nos marcaram, mas algumas são muito relevantes. Primeiro foi o nosso casamento. Nosso casamento foi um momento muito curioso, porque você estava lindíssima. Quem já viu as fotos ou já viu o vídeo não consegue não perceber o quanto que você estava tão bonita, quanto foi uma festa diferente. Os outros momentos, primeiro foi o nascimento do Mateus, um momento também muito diferente, porque eu me recordo que Mateus fez um parto natural e ele não chorou. Então, o nascimento do Mateus foi muito interessante, foi diferente, porque normalmente no nascimento a gente lembra da palmada, lembra do choro. Mateus não teve nem palmada, nem choro. E eu lembro bem da cena dele sendo colocada no seu colo, quietinho, sem choro. Logo depois foi o nascimento do Vitor, que foi um momento também de muita alegria em função da urgência que foi. Vitor nasceu prematuro, com alguns cuidados emergenciais, mas a alegria de ter ele nascendo foi incrível. E teve mais 2 outros momentos na nossa jornada que foram incríveis, que foi a formatura do Mateus e a formatura do Vitor, que eu, como estava filmando, e nem sempre a gente estava no mesmo momento, no mesmo lugar, quando que eles receberam os seus diplomas, agora já nos Estados Unidos, e não tinha como a gente conter tanta emoção de um momento que a gente se planejou ao longo da nossa vida toda. Sim, com certeza. Enquanto você falava aí, né, vai passando um filme aqui na cabeça e é tantos anos de história e tantos momentos marcantes, né? Mas eu vou detalhar um pouco aí que você foi muito pontual para o pessoal conhecer mesmo a nossa história e saber de algumas coisas bem marcantes, principalmente porque a gente vê hoje as pessoas desistindo do casamento
na primeira crise ou nas dificuldades, nas adversidades, as pessoas não conseguem estar juntos ali para enfrentar e se fortalecer com as adversidades, né? E isso foi uma coisa que foi acontecendo no nosso casamento, mas às vezes as pessoas olham para a gente hoje e falam assim, ah, não, mas vocês, assim, foi tudo sempre muito bom, foi muito fácil, né? E então eu vou detalhar um pouco para as pessoas saberem que, como qualquer casamento, nós passamos por muitas dificuldades. Uhum. E quando você falou aí do casamento, né? E que eu estava bonita, agradeço, mas eu tinha 17 aninhos, então eu estava na flor, né, assim, da minha beleza também, e ali foi um momento também, já começamos difícil, porque nós éramos muito jovens, eu tinha 17, você tinha 19 anos. 2 meninos de igreja. Sempre, né, fomos criados na igreja, seguindo ali as doutrinas da igreja. E eu estava grávida. Eu estava grávida de 1 mês e meio. Isso, 2 meninos de igreja casando grávido. Exatamente. Então já estava assim um clima bem intenso. Isso há 34 anos atrás. Não era tão simples e nem as pessoas não lidavam com a mesma tranquilidade como lidam hoje, né? Então foi tenso, as nossas famílias estavam tensas, preocupadas, com muito sentido, né? Fazia sentido. Então, assim, apesar da nossa alegria, nossa felicidade, porque a gente estava juntos há quase 3 anos e a gente tinha certeza que a gente queria compartilhar a vida, casar e construir a vida juntos, apesar de tão jovens, mas a gente se viu naquela situação onde o casamento foi organizado de forma rápida e tensa, e no dia do meu casamento, na hora do meu casamento, né, eu fiz uma hemorragia, eu fiz um descolamento de placenta, e aí a gente estava, durante a cerimônia, eu estava com hemorragia, perdendo sangue, esperando terminar para a gente poder ir para o hospital, para poder fazer uma ultrassom Isso. e Passamos ver nossa lua de mel acontecendo. internados no hospital, na expectativa se iríamos perder ou não o nosso filho. Isso. Naquele momento, eu fiquei internada, ficou tudo bem, mas aquele descolamento de placenta acabou depois não evoluindo para a cura, né? E a gente acabou perdendo o bebê com 7 meses de gestação. Mas aqui eu quero focar um pouquinho, depois a gente fala um pouquinho mais dessas perdas, mas eu quero focar um pouquinho nessa parte do que foi importante, né? Que foi marcante mesmo nessa história. E então o nascimento do Mateus foi muito importante, foi realmente um marco na nossa vida, na nossa história, e porque a gente já tinha perdido esse primeiro bebê e depois a gente acabou perdendo o segundo bebê também, porque eu tinha um problema no útero e a gente não sabia. E então o Mateus era o nosso terceiro e já tinha havido 2 perdas muito dolorosas, né? Então, viver aquele momento realmente vai ser inesquecível, aquele olhar, né, do Mateus ali deitado no meu peito, calminho, tranquilo, de olhinho aberto, me olhando, e a realização daquele sonho que finalmente aconteceu depois de ter perdido os 2 primeiros, né? Então, realmente não tem como não ser um dos momentos mais marcantes, né? Mas também teve a sua partida para Palmas, né? Quando você terminou a sua
residência em ortopedia e seu chefe te deu o conselho, porque Palmas era o estado do Tocantins, tinha acabado de dividir o estado de Goiás, é aberto o estado do Tocantins, era uma grande oportunidade. Então, o seu chefe falou, olha, se eu tivesse a sua idade, eu sei para onde eu iria. E você falou, olha, eu acho que a gente deveria tentar. Foi bem difícil, porque naquela época eu estava grávida do Matheus, nessa terceira gravidez que foi tão tensa por causa das 2 perdas anteriores. E então você me deixou na casa dos meus pais e a gente foi assim muito marcante aquela despedida, aquela separação no momento de tanta sensibilidade, né? Foi um desafio muito grande, nós ainda éramos muito jovens. Eu não tinha tanta estrutura emocional ainda para lidar com tudo aquilo. Então, foram momentos de adversidade, dificuldades, né? Que marcou ali a nossa história. E você foi desbravar o Tocantins e você ficou lá e você... Geralmente voltava de carona. A gente se via, quando possível, uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. E eu só poderia ir depois que eu desse à luz, porque... por causa do problema que eu tinha no útero, eu tinha que fazer uma cirurgia com 2 meses de gestação, fazer uma cerclagem. E aí eu tinha que ficar de repouso absoluto. Então, eu não poderia nem fazer a viagem. Eu teria mesmo que esperar, ficar tudo bem, o bebê nascer para depois ir. E assim aconteceu. E nós fomos, então, para o Tocantins, desbravar né, aquela terra nova. E foram muitos os desafios, isso foi muito marcante, porque acabou o distanciamento das famílias, a gente ficou ali, só tinha você só tinha a mim. Então, a gente precisou crescer, amadurecer, e nós nos fortalecemos, nos unimos para enfrentar essa realidade e criar o nosso filho, né, que foi para lá com 2 meses. Enfim, foi realmente momentos muito marcantes. Depois veio o nascimento do Vitor, o segundo filho, que também precisei ficar de repouso e foi aquela correria que você falou aí, da emergência, do parto do Vitor e tudo. E são muitos momentos marcantes. E hoje a gente vê os 2 casados. Então, foi ao longo da história, você vai construindo uma história e você vai vendo as coisas acontecendo. Depois veio a formatura de escola, de ensino médio, faculdade, depois formatura, o casamento, né? Para mim, sem dúvida, levar os meus filhos ao altar foi um dos momentos mais marcantes assim da minha vida, né? E saber que eles estavam casando bem, de forma coerente, né? Apesar de jovens, de forma mais madura do que nós. E então, assim, e hoje vê-los já profissionais, formados, casados. Estamos esperando agora os netinhos, né? Eu vivo falando para esses meninos começar a trabalhar. Pois é, está demorando. Nós já estamos prontos aqui, ansiosos. Vamos ver se para o próximo ano aí chega um netinho, né? Verdade. Então, é isso. Muitos momentos marcantes. Pontuamos só alguns. Ainda tem muita história para contar, né? Pontuamos só alguns aqui. Mas eu queria... Eu vejo muito esse questionamento hoje de relacionamentos muito líquido, muito fluido, em que as pessoas dizem, não, a gente não sabe o que vai dar certo, então a gente vai testando aí até dar certo. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que eu vejo muito esse questionamento, principalmente entre os jovens. Quais são os critérios que uma jovem, uma mulher, deve escolher para escolher um rapaz? Para que, se ela tem esse sonho, ter esse casamento que dura a vida inteira. Estava vendo um post hoje de um homem que eu respeito muito,
e ele tem uma palavra que eu acho incrível. O casamento, ele é indissolúvel. Adorei. O casamento, ele é indissolúvel por princípio. Então, essa jovem que quer ter um casamento indissolúvel para a vida inteira, o que ela deve analisar um jovem para escolher esse jovem para ser o seu companheiro a vida inteira? Eu acredito que ainda há muitas mulheres, muitas jovens que têm o sonho, sim, de casar e, Tomara que tenha, viver né? feliz para sempre, né? Porque isso não é só um conto de fadas, não. Isso é muito possível. Eu sempre digo, presta atenção na frase, viver feliz para sempre. Não é sempre, mas isso é uma conquista diária. E é um potencial que todos têm. Primeiro é uma escolha e depois é a construção dessa conquista. Exato. Então, eu acho que a primeira coisa mais importante para toda mulher ou jovem que ainda tem esse sonho de construir uma família, encontrar um esposo, um companheiro, para permanecer casado até que a morte os separe, mas vivendo bem, né? Vivendo os dois satisfeitos. Primeiro, ela precisa ter clareza de algumas coisas para ela, pessoalmente. Antes de entrar num relacionamento, antes de buscar uma pessoa, ela precisa ter as suas convicções muito bem definidas. Ela precisa ter clareza de onde ela quer chegar, né? E ela tem que ter clareza também dos princípios que vão fundamentar essa relação, ou seja, da visão de casamento. Ela tem que ter, claro, uma visão de casamento. Se é uma mulher ou uma jovem que tem uma visão cristã, uma convicção cristã, princípios cristãos, né? E tem essa visão de casamento, então, no topo da lista dela, precisa encontrar alguém que vai ter uma visão semelhante, que vai ter convicção semelhantes, porque nós sempre seremos muito diferentes. Duas pessoas sempre serão muito diferentes. As opiniões vão divergir, os gostos, as necessidades, os temperamentos, a criação, muitas diferenças. Mas quando há diferença de convicção, É um desafio. O desafio é muito maior para que você permaneça casado e feliz. Porque convicção tem a ver com princípios, tem a ver com essa visão de casamento. Então, a primeira coisa é buscar alguém que vai ter as convicções semelhantes e convicções bem definidas, porque convicção é muito além do que você só acredita, acha legal, acha interessante, acha que é o melhor. Eu né? lembro que quando os meninos começaram na perspectiva de iniciar um namoro e tal, e eles me perguntavam, pai, o que você acha de eu namorar? Eu falei, excelente coisa. E qual que é a sua opinião? Eu falei, não, precisa ter alguns critérios. Primeiro, essa moça que você conhece, ela acredita em Deus, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela? Não, pai, eu conheço uma, mas ela acredita em Deus. Não é suficiente. Porque Deus hoje pode representar muitas coisas. Então, ter clareza das suas convicções é saber quem é Senhor e Salvador na sua vida. Porque, do contrário, e a gente já viu isso acontecer várias vezes, não, depois a pessoa muda. Nem sempre. Depois ela vai entender. Nem sempre. E quantos casais nós conhecemos, pessoas maravilhosas, os dois, mas com convicções diferentes. Isso causa uma divisão na casa, isso causa um conflito na criação dos seus filhos. E é muito difícil chegar no mesmo lugar se você acredita e caminha em direção diferente. Na verdade, não tem como. Não tem como você... Porque está indo na direção diferente. Então, na minha experiência prática como terapeuta de casais e na nossa experiência como conselheiros de casais há 20 anos, né?
Quantos a gente viu... Quantos tentaram? E continua vendo, porque essa é a questão do jugo desigual, É né? isso aí. Cada um puxando para um lado, cada um querendo chegar em lugares diferentes, né? Então, por isso que eu disse, quando você tem a convicção diferente, o caminho vai ser diferente, a visão de casamento é diferente. As prioridades então, são enquanto diferentes. um realmente acredita que Deus instituiu o casamento, deixou um projeto claro para a gente seguir, um projeto de sucesso Que ele é indissolúvel. que nos leva a permanecer casados até que a morte nos separe, mas vivendo bem. Porque permanecer casado não significa ter sucesso no casamento, né? Você precisa estar satisfeito, vivendo bem. Então, às vezes, um tem essa convicção e o outro tem a visão de casamento, que casamento tem um prazo de validade, que casamento você deve ficar junto até enquanto o amor durar, ou até aparecer alguém mais interessante. E né? hoje tem uma temática muito interessante. Olha, nós estivemos juntos 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e de repente a gente descobriu que o amor acabou. Não é interessante? Eu acho curioso, porque quando a gente vai à luz da palavra, amar é uma decisão, não é um sentimento. Amar é aquela condição em que eu decido cuidar do outro, servir o outro, viver para que o outro possa ser o melhor que ele pode ser de acordo com o propósito de Deus na vida dele. Então, quando a gente vai ver a definição de amor, eu ter a decisão de viver para servir o outro. Então, quando eu vejo alguém que depois de 10, 20, 30, 40 anos junto com a mesma pessoa me diz que o amor acabou, eu fico imaginando o que o amor significa para essa pessoa. Que convicção que ela tem e o que essa pessoa vai estar ensinando para o seu filho e para as próximas gerações. Porque o amor, porque Deus é amor, Deus nunca acaba. Se Deus é amor, como que o amor acabaria? É uma coisa muito interessante. Então, e as nossas convicções, elas vão interferir, inclusive, na nossa visão de amor, né? Sem dúvida. Se você tem uma convicção realmente cristã, você tem uma visão de que o amor não acaba, porque você tem a visão de amor de 1 Coríntios 13, né? Onde Paulo descreve ali que o amor realmente não acaba. Então, veja como é importante, voltando Ele aqui vai à mais pergunta... ainda, hein? Um monte de coisa pode acabar, mas o amor não acaba. Exato. Então, ainda, respondendo ainda a pergunta, né, de uma mulher, uma jovem que está em busca, né, desse casamento que vai permanecer até que a morte separe, mas permanecer bem. Então, para mim, ela precisa entrar num relacionamento bem resolvida. Primeiro, ter as suas convicções muito claras e buscar alguém que tenha essa mesma visão, como eu estava falando antes. E ela precisa estar bem, não buscar alguém para que venha fazer ela feliz, mas ela precisa primeiro resolver a sua autoimagem, estar com a sua autoimagem. Peraí, deixa eu explicar melhor. A autoimagem, muitas vezes, ela é distorcida pelo ambiente que você nasceu, que você cresceu. A autoimagem é a forma como você se enxerga, como você se vê. E muitas vezes, principalmente do lado das mulheres, elas buscam um significado, um valor no outro, né? Correspondendo... Precisa ser validada na opinião de um terceiro. Exatamente. Então, ela precisa primeiro reconhecer em Deus a sua real autoimagem.
a sua real identidade, né? Eu gosto da autoimagem mesmo, que é a forma como você se enxerga. Então, é se enxergar a partir do olhar de Deus, tendo como referência para se ver, para se enxergar aquilo que Deus fala que você é, né? A imagem e semelhança dele, como filha dele, a sua origem, a sua verdadeira origem não é da sua família, do seu país, mas é de Deus que sonhou com você e que te teceu no ventre da sua mãe, como diz no Salmo 139. E ali ele te teceu nos mínimos detalhes com um propósito. Então você já é valiosa. Se a gente não encontrar primeiro esse valor, a satisfação em Deus, na verdadeira autoimagem que vem de Deus, você entra num casamento para ter isso, buscando isso, tentando encontrar isso no outro. E aí você vai depender do outro, vai responsabilizar o outro pela sua satisfação, pela sua felicidade. Então, é o que eu vejo acontecendo em tantos casamentos. Então, se você primeiro resolve, tem as suas convicções bem definidas e você também tem a sua autoimagem clara, com mais clareza, você já vai ter uma boa autoestima, porque é a autoimagem que vai refletir na sua autoestima, o quanto você se sente especial, importante, e na sua autoconfiança, no quanto você acredita no seu potencial, você enxerga o seu potencial. Então, você já entra completa, você já entra inteira numa relação. E é claro que eu digo isso hoje, aqui aos meus 52 anos de idade, depois de viver tão tanto. específica. Pois é. Poxa, agora Vou me você entregar falou... aqui. Pois é, você falou uma coisa muito interessante, né? Quer dizer que se essa moça tiver clareza da sua paternidade, da sua identidade, talvez a jornada dela fica mais simples. Talvez não, com certeza. Se ela tiver clareza que nós temos um Deus, que é o nosso Pai, e ela é filha de Deus, isso lhe dá características, lhe dá um senso de pertencimento e lhe dá características, lhe dá uma identidade de onde ela pertence e para onde ela está indo. Você vê que essa escolha, ela passa a ter alguns quesitos, que é o que você está falando. A convicção, clareza de quem a própria pessoa é. Uhum. Mas eu tô falando que eu digo isso hoje, né, com os meus 52 anos de idade, porque é claro que não foi uma coisa Todos nós tão tivemos... clara e tão fácil para mim no início. Eu já contei aqui que eu me casei com 17 anos. E é claro que naquela época a gente achava que tinha certeza de tudo que a gente estava fazendo. Isso passou rápido. De que a gente realmente queria né, casar e ficar junto. Mas a gente sabe hoje que com 17, 19 anos a gente não sabia muita coisa. Uhum. E eu... Então, na verdade, esse caminho que eu estou falando aqui não foi um caminho que eu pude fazer. Por isso que eu estou hoje falando. Mas a questão da convicção, sim. Então, por isso que eu quero pontuar isso. Esse caminho da autoimagem, de estar pronta comigo mesma, isso não. E eu passei muitas dificuldades por causa disso, com a autoestima baixa, até porque eu me casei grávida e por muitos anos eu levei essa culpa. Por muitos anos eu vivi com uma dúvida de que você tinha casado comigo só por causa disso, porque você era uma pessoa, um rapaz direito, um rapaz íntegro, que era criado... Um menino de igreja. Um menino de igreja, né? Responsável. Então, você não ia me abandonar. Então, por muito tempo, inclusive, eu vivi com uma autoimagem distorcida, com uma autoestima muito baixa, com uma autoconfiança zero
inclusive, né, com muitos ciúmes, até por causa da minha insegurança, por causa dessas dúvidas. Mas o que eu quero pontuar aqui? Que essa questão da convicção, isso eu tinha. E foi isso que me sustentou. Nos momentos de dúvidas, de incerteza, nos momentos de dificuldade, era a clareza que eu tinha de onde eu queria chegar, dos princípios que fundamentavam o meu casamento, da visão de casamento que eu tinha, que era a visão de que Deus tinha instituído o casamento para ser indissolúvel, para ser um lugar de bênção para a vida de ambos, que era um lugar de deleite, né? Que era um lugar de prazer, de satisfação. Então, isso me sustentou e isso me fez buscar ajuda, buscar um caminho, porque eu tinha um alvo muito claro. Eu tinha uma convicção bem definida. Não é lá que eu quero chegar. Permanecer casada até que a morte nos separe, mas eu quero vivendo bem, estando satisfeito. Então, eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar informação, seja em livros, seja em congressos, em encontros de casais, em pessoas mais experientes, em conselheiros, em mentores. Fiz terapia. Então, eu fui buscar porque eu tinha uma convicção muito clara. Então, é isso que eu queria deixar para, né, você, mulher, jovem, Para essa jovem que ainda não começou essa jornada. Hoje, você sabendo disso, então você pode primeiro ter a sua convicção bem definida e depois também a sua autoimagem, para que você possa realmente buscar alguém que tenha essa convicção semelhante e que possa caminhar juntos na mesma direção, né? A palavra de Deus também nos diz que como caminharão dois juntos se não tiverem acordo? Então, se não tiver acordo, acordo não é opinião. Opinião vai ser diferente. Nós vamos ser muito diferentes, mas por acaso se a nós gente tem somos muito princípios diferentes. muito diferentes. Mas se a gente tem princípios, se a gente tem um alvo, um ponto de chegada igual, semelhante, então a gente vai caminhar juntos e juntos a gente vai enfrentando os obstáculos e a gente vai chegar lá. Mas digamos que essa jovem casou. Ela já casou, esse jovem já casou e agora eles são recém-casados. Qual você acha que é os maiores desafios que esse jovem casal vai enfrentar no início? Então, eu acho que depende, claro, do contexto, das circunstâncias. Por exemplo, nós dois casamos tão jovens, enfrentamos desafios, inclusive financeiros, né? Dificuldades de se estabilizar. Então, dependendo da circunstância em que esse casal casou ou está casando, a idade, a maturidade, se já tem uma formação, igual nós dois casamos fazendo faculdade. Então, a gente fazia faculdade o dia inteiro e a gente trabalhava à noite. É legal. Conta aí como é que é essa história. Como é que foi isso? Então... A gente passava na faculdade e da faculdade a gente fazia o quê? A gente ficava o dia todo... A faculdade naquela época, 30 anos atrás, não era esse modelo de crédito, né? Era uma faculdade... Tempo integral? De tempo integral, que a gente tinha que passar o dia todo na faculdade, todo dia. E então a gente chegava à noite e ia trabalhar. E a gente tinha... Todo dia. Nós começamos com o pit dog, né? Vendendo sanduíche. Vendendo sanduíche, não sei nem se as pessoas sabem o que é pit dog, como que a gente vai... Um food truck. É um food truck, né? E no Brasil é muito comum você falar eu acho que ainda... No Centro-Oeste. Eu acho que não é um termo muito usado em outras regiões, não. Mas
É muito Mas era um interessante. container que a gente tinha, que a gente vendia hambúrguer. Hoje eu fico pensando, se a gente estudava o dia inteiro e trabalhava à noite, que horas que a Não, gente... e o final de semana, porque Também. eu fazia reunião da Tupperware, né? Eu vendia Tupperware, nos Isso. finais de semana eu fazia as Isso. reuniões. De domingo a domingo, né? E hoje quando a gente vê os casais começando, nossa, porque nós precisamos ter experiências, porque se a gente não tiver liberdade geográfica, econômica, financeira, relacional, sei lá o que, eu sempre fico tentando entender qual que é essa busca de liberdade, de individualidade, seja lá o que for, e que é o primeiro desafio. Nós estamos falando de um desafio financeiro importante, porque esse pit dog, só para as pessoas saberem, nós não tínhamos recurso nenhum. E a gente precisava construir alguma fonte de renda. Eu lembro que esse pit dog estava à venda, e eu fui procurar, o rapaz estava vendendo, e ele falou assim, eu preciso vender, e eu falei, eu preciso comprar, deu certinho. E ele falou assim, você pode pagar quanto? Eu não posso pagar nada. Falou assim, mas então, você pode dar cheque? Eu falei, não tenho conta e nem tenho cheque. Tem como pegar emprestado de alguém? Eu falei, não tem também não. Falei, como é que você vai fazer? Não, me vende que eu te pago. E assim foi, ele me vendeu. Eu acho até que fizemos um contrato e eu pagava todos os meses. Então, para a gente enfrentar esses desafios financeiros, tem que ter clareza para onde os dois estão indo. E tem que ter acordo. Eu fazia o sanduíche, você era a garçonete. E assim ficamos anos e anos, todos os dias. Pois é. Sem lamento, vivendo o que havia para ser vivido. E é interessante porque eu lembro que a gente nunca deixou de servir na igreja, a gente nunca deixou de se relacionar com os nossos familiares e a gente nunca deixou de se divertir. O que é interessante é que a diversão independe da sua realidade, dos seus desafios, mas depende de a gente resolver se divertir. Eu ainda hoje eu sinto uma saudade daquele pit dog, porque a gente estava junto na faculdade, a gente quase não se encontrava, porque os cursos eram período integral, mas a gente estava junto à noite, todos os dias, fazendo coisas juntos, construindo uma história junto. Então, acho que esse realmente você colocou um grande desafio. O desafio financeiro, ele costuma ser um grande obstáculo a ser ultrapassado, né? E a gente estava, apesar de muito jovens, assumindo a responsabilidade, né, dos nossos atos e realmente, assim, sonhando juntos, tentando mesmo construir alguma coisa. Eu acho que nessa época aí, o nosso sonho era sobreviver ao final do dia. Com certeza. Era o principal. E aí a gente vê, assim, esse é um ponto importante porque a gente vê como que os relacionamentos hoje são frágeis. Como que eles já iniciam com um compromisso muito frágil. Como essa geração, né, é muito frágil para enfrentar as adversidades, né? Por isso que as pessoas hoje estão decidindo não se casarem cada vez mais, porque para não ter que enfrentar, porque dá trabalho, dá muito trabalho. Ou quando decidem construir algum tipo de relacionamento, um relacionamento sem muito compromisso. Muitas vezes um relacionamento aberto, em que cada um faça o que entende que precisa fazer. Porque é muito cômodo, né? Sim, é e muito eventualmente podem se encontrar ou não. Pode ser cômodo e conveniente, que é a palavra mais utilizada, mas isso não é que não constrói alguma história, mas é improvável que isso vá, digamos, construir uma geração. Muito improvável, porque os laços, os rituais, eles passam a ser muito frágeis, muito temporários, que é um tema muito usado hoje,
muito líquido, sem lastros, sem marcos, sem referências que vão permitir que esse relacionamento vá se consolidando a ponto de ser uma referência para os seus filhos, para os seus netos. Há um texto que eu acho lindo, que feliz é aquele que pode ver o filho dos seus filhos. Uhum. Para que isso aconteça, é preciso ter uma construção. Essa construção, ela demanda esforço, ela demanda escolha, ela demanda tomada de decisão. E essa questão da escolha é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Livre-arbítrio é a gente fazer o que a gente quiser. Livre-arbítrio é eu posso fazer o que eu quiser fazer. É verdade. Liberdade, para mim, é outra coisa. Liberdade é eu podendo fazer qualquer coisa, escolher o melhor a ser feito. Olha que coisa legal. Uhum. Deus nos deu livre-arbítrio. Eu posso fazer qualquer coisa, mas como o apóstolo Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, olha só que conceito lindo de liberdade. Em podendo fazer o que eu quiser, qualquer coisa, eu tenho a liberdade de escolher fazer o melhor a ser feito para mim, para minha família e para minha comunidade. Exatamente. Então, assim, o início de um casamento, com certeza, eu estava falando, né? Depende do contexto, mas é um período de adaptação. Os primeiros anos, não os primeiros meses, os primeiros anos do casamento... As bagagens se encontram, né? É onde as bagagens vão sendo abertas no dia a dia. E aí é onde as diferenças vão sendo confrontadas, porque é muito interessante que os opostos se atraem. Eu trabalho com casais há 20 anos e a maioria dos casais, eles são realmente, têm temperamentos opostos, são bem diferentes. É bem comum você encontrar os casais onde um é extrovertido, o outro é introvertido. Então, as diferenças, elas geralmente são muitas. Os casais, as diferenças nos atraem, os opostos atraem. Mas também, já nos primeiros anos de casamento, são essas diferenças que nos atraiu, porque o que me atrai no outro é o que eu não tenho, é o que me falta. Mas aí, na convivência, quando você vai compartilhar a vida, compartilhar o espaço, conviver 24 horas por dia, então, uma das grandes dificuldades é começar a lidar com as diferenças. É ter disposição e interesse para compreender as diferenças. Porque o que acaba levando muitos casamentos à separação não são as diferenças, mas é não compreender, porque se a gente investe tempo e tem interesse de conhecer o universo do outro, visitar o universo do outro, aí a gente pode, então, se beneficiar com as diferenças. Eu posso valorizar o que o outro tem diferente e eu posso usar isso para ser uma pessoa melhor, para desenvolver características que não é da minha natureza e ser uma pessoa ainda mais completa. Nós podemos juntar o nosso potencial para realizar mais, para conquistar mais, que foi exatamente o que nós fizemos. Então, um dos grandes desafios também que nós enfrentamos no nosso casamento, e esse eu acredito que seja um desafio universal, é compreender as diferenças, porque enquanto nós não compreendemos, eu acredito que uns 10 anos do nosso casamento, nós ficamos tentando mudar um ao outro, convencer o outro, que você tinha que vir para o meu universo, porque o meu jeito é melhor, porque o meu jeito é o jeito certo, é mais fácil. E você tentando me levar para o seu universo, e eu frustrada com você frustrado comigo, decepcionado, porque não era exatamente o que você esperava. Ou seja, a gente cria expectativa irreal. Uhum. E a gente espera do outro o que o outro não vai me dar. E a gente passa, então, a se distanciar.
porque a gente vai ficando frustrado, decepcionado, a gente se desconecta por causa disso e a gente vai ficando distante e frio. E se isso não for feito, se esse caminho da compreensão da diferença não for feito, infelizmente, muitos casais acreditam que são incompatíveis e desistem do seu casamento. E eu vejo muito nas suas mídias, que esse tema é muito recorrente, sempre o discurso, eu já fiz tudo o que era possível. No dia que meu esposo mudar, no dia que minha esposa mudar, nosso casamento vai ser maravilhoso. Separei porque minha esposa não queria. Separei porque meu esposo não me entendeu. Então, você colocou muito bem. É muito comum, em algum momento, a gente está sempre delegando ao outro a realidade que a gente está vivendo. Ou ao outro as circunstâncias. Eu já ouvi assim, não, a gente casou porque as nossas famílias queriam que a gente casasse. Bom, que coisa legal. No Oriente isso é muito comum, as pessoas casam porque as famílias... E é curioso que uma boa parte das vezes esses filhos falam assim, apesar de esse ser o costume, olha, eu vou amar a esposa que a minha família escolheu. Olha que coisa incrível. Amar é uma decisão, amar vai muito além de um sentimento e muitas vezes, apesar dessas circunstâncias, eu decido amar aquele com quem eu estou caminhando junto. Então, se colocou então o desafio financeiro, o desafio das diferenças. O que você imagina mais? Sim, eu vejo mais duas coisas muito importantes, assim, que são dificuldades no início do casamento, que se os casais enfrentarem, conseguir resolver, eles vão deslanchar e vão conseguir seguir em frente. Que, desde o início, construir um ambiente de segurança para conversar sobre tudo. Construir um ambiente onde haja liberdade, né? Uma comunicação eficaz, que eu chamo. Eficaz porque resolve, que vai resolver os conflitos. Inclusive, é nessa comunicação também que vai ser fundamental para compreender as diferenças. Porque como eu vou conhecer o seu universo se a gente não conversa, se eu não pergunto, se você não me ajuda a conhecer? Se eu tenho só demanda e nunca ouço o que o outro tem para me dizer. Como que nós vamos conhecer as nossas necessidades, que são tão diferentes, para que a gente possa se empenhar para suprir e estar satisfeitos, se a gente não conversa? Conversa de forma construtiva. De forma construtiva é estar os dois na conversa com a intenção de buscar juntos um caminho para resolver, para melhorar. Como diria um amigo meu, pegue essa chave aí, né? Pois é, isso aí. E aí eu acho que essa é uma dificuldade que muitas vezes os casais eles acham que conversam muito e que tem uma boa comunicação. A comunicação é boa, até conversam, mas não é eficaz. Porque não é uma conversa construtiva para resolver. Não é uma conversa sobre temas difíceis, profundos. Quando eu falo abrir o coração, não ter medo, não ter receio de falar absolutamente nada, né? Hoje, a gente pode dizer que a gente chegou nesse nível. A gente tem 34 anos de casado. É claro que não foi sempre assim, mas a gente entendeu isso e a gente também se esforçou para desenvolver. Então, ao ponto... E continua um desafio diário de, em vez de ouvir para entender, muitas vezes a gente ouve só para responder. Então, você não está ouvindo para entender o outro. Na maior parte das vezes. Você está ouvindo porque você tem uma tese, você acha que você está correto, e a única coisa que você quer ouvir do outro é um argumento para defender aquilo que você quer que aconteça. E esse diálogo construtivo que você está falando é muito além disso, é estar juntos para juntos encontrar um caminho e uma solução. Sim, e não é fácil, é um desafio falar de si mesmo. Mesmo que seja para o seu cônjuge, para o seu esposo, para a sua esposa, a gente você tem uns falar... probleminha, né? Cada um de nós.
você falar, né? Primeiro, admitir, olhar para você mesmo e admitir a parte que lhe cabe. Que a gente tem uns probleminhas. A sua contribuição, porque esses anos todos acompanhando casais, só o que eu vejo é que tudo tá ruim por causa do outro. E vai ficar bom se o outro. Quando o outro mudar. Quando o outro mudar, quando o outro fizer, quando o outro parar de fazer. Então, é muito difícil você ter coragem de olhar para você e falar, não, qual a minha parte, qual a minha contribuição nesse problema, nesse conflito e, principalmente, qual vai ser a contribuição, a minha contribuição para a solução, para melhorar o que eu posso fazer para ajudar, para melhorar. Então, é difícil a gente se colocar nessa posição. E é muito difícil falar dos sentimentos. É difícil você falar para o outro de coisas que o outro está fazendo que está me frustrando, me decepcionando, me deixando chateado. Então, por isso que tem que construir esse ambiente de segurança, para que o outro saiba que ele tem essa liberdade, esse canal aberto para poder abrir o coração para mim, porque eu estou pronta para ouvir. E chegar nesse nível é uma questão de maturidade. Maturidade pessoal, maturidade do relacionamento, né? Então, você falou das finanças, das diferenças, da comunicação eficaz, mas você falou que tinha mais um. Eu falei que tinha mais um. E agora não estou lembrando. Esqueci. Eu posso... Vou lembrar daqui a pouquinho. Não, posso colocar um, mesmo porque nosso tempo já acabou. Lembrei. Que é não deixar de priorizar um ao outro. Não deixar o casamento e o cônjuge descer para baixo na sua lista de prioridade. Porque essa é a regra de ouro para que você tenha um casamento que vai permanecer até que a morte separe, mas os dois estejam satisfeitos. Porque quando eu me sinto prioridade, eu me sinto especial, eu me sinto importante, eu sinto que o outro importa, eu estou satisfeito, eu tenho as minhas necessidades também supridas, porque priorizar não é quantidade de tempo, priorizar é cuidar todo o tempo, é cuidar todo dia, mesmo que um pouquinho, mesmo que rapidinho, é suprir as necessidades de cada dia. Então, quando um casal mantém o seu cônjuge, seu casamento no topo da lista de prioridade, não deixa descer, não permite que outras coisas ocupem esse lugar de prioridade máxima, ambos vão estar satisfeitos nesse casamento, né? Então, por isso que é um desafio ali desde o início desenvolver, manter um ao outro no topo da lista de prioridade, construir esse ambiente, né? Para poder resolver os conflitos, compreender as diferenças e aí, inclusive, os conflitos financeiros, os dois vão conseguir enfrentar juntos e se fortalecer, não só superar as dificuldades, mas sair mais fortalecido. E isso aconteceu com a gente, nós contamos aqui. A gente casou jovem, passamos muitas dificuldades financeiras, né? Tivemos 2 perdas, perdemos 2 bebês, depois para ter os nossos filhos. Tive que fazer uma cirurgia, ficar de repouso absoluto. Assim mesmo, eles nasceram prematuros. O Vitor, então, teve problemas. O primeiro ano de vida dele foi bem difícil, né? Então, muitas mudanças que a gente precisou passar na nossa vida, a gente foi enfrentando juntos e a gente foi vencendo e fortalecendo. Por quê? Porque a gente tinha um alvo claro e semelhante. A gente queria chegar no mesmo lugar e isso estava claro. E a gente buscou, então, caminhos juntos para isso. Então, fica aqui essa palavra aí para o seu coração, fica aqui essa reflexão aí para você refletir. Dificuldades todos vão ter, passar por crises todos vão passar, mas se você tiver clareza de onde você quer chegar
e vocês estiverem indo na mesma direção, juntos, buscando ajuda, buscando recursos, tanto internos como externos, vocês podem sim, não só permanecer casados, mas estar ambos satisfeitos até que a morte os separe e apaixonados também. E então, que você possa compartilhar esse podcast com todas as pessoas que você conhece, para que elas também possam receber essa palavra e possam ser abençoadas e ajudadas. Que a graça de Deus seja sempre muito abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. E até o próximo podcast. Nos vemos lá.